Olá! Tá começando o 94º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Vero, assinatura de cafés especiais, e pela Sotes Telecom. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunze, Garota Sem Fio, também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Tudo bem, Marcos? Olá, pessoal. Já tomei meu cafezinho e estou com novidades aqui para vocês. Tem novidade boa e tem novidade ruim. A novidade ruim é que eu fiz besteirinha no meu computador. Eu acho que eu já não tenho mais aquele traquejo, aquela paciência de antigamente para criar imagem imbutável, mexer em BIOS. E o fato é que eu fui atualizar meu computador e fiz umas besteiras. Vou ter que precisar de ajuda profissional agora. Nossa. Então, algumas pautas eu estou adiando, tá bom, pessoal? Mas vamos voltar semana que vem. O review do livro do Ariely, né? Que acho que tem bastante gente aí com expectativa, que é um livro muito legal, né? Porque que as pessoas acreditam em notícias falsas. É um livro muito interessante, né? O aspecto social, psicológico, econômico, todas essas variáveis, assim. Muita gente pensa, Marcos, que isso aí é coisa de gente burra. Não, como é que você pode acreditar? Aí você vai ver, às vezes tem pessoas com doutorado, tem desembargador que manda corrente no WhatsApp. Você fica se perguntando, não, peraí, não é uma questão só educacional. É uma questão muito mais social e emocional. Eu acho que isso vai ajudar muito vocês aí, inclusive, a seguir a vida aí com a família, com essa enxurrada de situações aí que às vezes leva a desavenças familiares. Então a gente vai aplicar um pouquinho de sociologia reversa para destrinchar esse assunto, tá bom? E o segundo assunto é que eu reativei o canal Garota Sem Fio no Telegram. Tava meio enterradinho lá, meio de lado, porque realmente o tempo tá muito curto, mas com a iminência do Twitter cair, né, que foi o que dominou os assuntos no último fim de semana, eu reativei o canal, tá? Eu reativei a conta do Cool também. Não reativei, na verdade eu reinstalei, mas eles estão com problema de autenticação, não consegui logar ainda, então eles estão resolvendo lá, muita gente tá com esses problemas. E não vou criar outras redes, porque realmente me falta tempo para cuidar de tanta rede social. Mas eu enfatizo, principalmente vocês aqui que acompanham a área de trabalho, né, para me seguir no Telegram, porque lá a gente já tem os grupos, o Produtividade Móvel e o Mundo Sem Fio, que o pessoal troca ideias e figurinhas, muitas pautas aqui do podcast eu pinço de lá também. E eu vou poder desenvolver melhor determinados assuntos lá no canal, a partir de sugestões e dicas de aplicativos que vocês mandam, a gente comenta aqui no podcast, e eu posso colocar telas, mostrar melhor com vídeo também como é que eu estou usando, vocês podem interagir diretamente, e coisas assim maiores, assuntos mais extensos, a gente traz aqui para o podcast. Então, boa. Quem quiser saber mais sobre o canal, sobre os grupos, manda uma mensagem no Telegram, direto para mim, @BiaKunze, que eu mando todos os links para vocês. Lembrando que eles estão em privado, então não adianta eu falar o link aqui para vocês entrarem, porque não tem, e isso é para manter a saúde dos participantes dos grupos, porque spam, e vocês sabem como é que é uma desgraça, né? Não tem problema, o grupo tá em privado, o canal tá em privado, os grupos estão em privado, mas os papos lá são muito legais e bastante produtivos. Tenho certeza que vocês vão gostar. Boa! Eu no domingo à noite vi umas notificações no Telegram, e Telegram eu uso pra falar ou com você ou com o Rambo. E aí acendeu, eu falei, nossa, essa hora acho que o Rambo ia mandar coisa, e o Telegram a gente usa só pra gigahertz, né? Aí eu vi, chegou 1, 2 mensagens, falei, eita, deixa eu ver o que é, né? Aí eu vi era você reativando o canal, falei, que bacana. Aí você pensou, o Twitter caiu. Foi isso, vai pro saco o Twitter. E eu achei ótimo que não dá pra eu mandar mensagem, porque o avatarzinho é você. Que é igual o avatarzinho de você da sua conta pessoal no Telegram. Verdade. Ia ser um tal de eu mandar coisa do área de trabalho no grupo do Garota Sem Fio. Falei, que bom que eu nem pra mandar mensagem, porque ia ser confusão o tempo eu vou inteiro. trocar. Eu coloquei só a minha foto com o meu perfil, mas é que eu tô fazendo logo nova, vou trabalhar no site também, reerguer o site, mas então, por enquanto eu coloquei, era o que tinha no aparelho ali no momento. Eu tava com um pouco de pressa, porque não sabia se até segunda-feira o Twitter ia continuar no ar, né?
Então eu tava mais preocupada em reativar, reinstalar, tirar as teias de aranha, assim, e divulgar pro pessoal, pra gente poder conversar antes que todo mundo ficasse incomunicável. Uhum. E não vai ser uma coisa que eu imagino que você vai usar, postar, enfim, usar lá todo dia, né? Vai ser pra quando você tiver updates pra fazer, coisas interessantes pra postar, você publica lá, como alternativa caso não tenha o Twitter, é isso? Não vou fludar ninguém, podem ficar tranquilos, tá? Provavelmente hoje eu vou atualizar também, estamos gravando na quarta-feira, vai sair hoje o episódio, mas é porque a gente vai comentar alguns assuntos aqui e eu vou dar umas pinçadas, assim, dar umas ilustradas lá no canal e conversar com a galera também, que tá, desde que eu reativei o canal, o pessoal tá comentando bastante, mandando mensagem. Tô demorando um pouco para responder, porque como eu fiquei com esse problema do computador aí, me tomou muito tempo, né? Mas eu tô respondendo todo mundo aos poucos, tá bom? Fiquem tranquilos. Boa, então procurem a Bia no Telegram e entrem no canal, já tô por lá vendo os updates, teve coisa do Eclipse, muito bacana, que bom que você reativou. Legal. Boa. Agora eu vou começar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas, e de ferramenta de notas, a Sandra Martini falou o seguinte, que ela está em busca de um app que auxilie e guarde informações dos meus estudos, especificamente usando como base de vídeos do YouTube e PDFs. Conheci o Obsidian há alguns meses e fiquei bem empolgado com ele devido às suas funcionalidades e liberdade de construir o setup da sua nota da forma como desejar. Porém, ao instalar os plugins que analisei um por um, foram 138, verifiquei que a usabilidade na minha máquina ficou muito ruim, porque o mesmo ficou bastante pesado. Com isso, deixei a adoção dessas ferramentas para o futuro, quando fizer um upgrade aí no meu hardware, e também me daria tempo para aprender a usá-lo. Mas sinto essa necessidade e pensei nele para suprir isso. Que plugins eu posso usar com ele para que esse objetivo específico ela possa cumprir? Ou que outros apps também posso usar para esse intento? A primeira dúvida é, você já usou o Obsidian? Já conheceu? Já funcionou ele, Bia? Só para testar, quando eu fiz o review aqui para a área de trabalho, né, a gente comentou bastante sobre ele, mas a dinâmica dele não funciona muito assim para mim. Ele é muito bom, muito interessante, mas eu acho que para quem escreve muito à mão, escaneia, às vezes muito papel, escreve com caneta, eu acho que não é a melhor opção, tá? Mas, claro, cada pessoa tem um estilo de uso, né? Eu acho que o Notion, o Obsidian são os dois principais, aí o que o pessoal mais comenta, aqui pelo menos para mim e para o Marcos, né? Os favoritos. Mas eu vou passar a bola para frente aqui para os nossos ouvintes que usam o Obsidian, tá? Falem para nós aí quais são os seus plugins favoritos, que a gente vai comentar aqui mais para frente. E aproveitando, Sandra, esse negócio de desempenho da máquina é um problema que eu tô passando aqui também, que é o que tá me obrigando a futuramente fazer um upgrade. Tô falando faz tempo de fazer upgrade de computador aqui, mas eu tô adiando porque realmente eu vou ter que investir muito mais. E isso é fato, Marcos. Os nossos aplicativos de produtividade, agora todas essas ferramentas de IA não funcionam mais adequadamente com uma máquina trivial, não, viu? Eu percebo muita gente falando isso. Tô conversando no Twitter com o pessoal que tá fazendo upgrade de desktop, tô investindo mais em placa de vídeo, pensando nisso também. Então, as exigências dos nossos recursos aí de produtividade estão cada vez mais altas e isso é o que está atrasando um pouco o meu upgrade aí, porque o investimento vai ter que ser alto, né, pro padrão que eu tô acostumada. Então, é complicado, né, e eu acho que você vai realmente ter que, se você quiser o desempenho máximo, você vai ter que esperar um pouquinho. Quando fazer o upgrade do hardware, Sandra, já vai pensando nisso, tá? E assim como eu digo isso para todo mundo, tô precisando fazer um upgrade de computador, não troque por uma outra máquina trivial, tá? Não jogue seu dinheiro fora nisso, nesse momento. Se for o caso, espera um pouquinho mais, junta mais um dinheirinho aí e invista numa máquina mais robusta, nem que isso leve um pouco mais de tempo, tá bom? Novos tempos, né, Marcos? Tudo é IA hoje, então tá complicado. Exato, a gente está num momento bem de transição, né? Porque tem esses modelos... Tudo bem que assim, pegar um modelo de código aberto, instalar, rodar na máquina, etc., não é todo mundo que vai fazer, porque não tem ali a familiaridade com, sei lá, o GitHub ou outros lugares onde isso fica, como instala, como roda, tem que mexer com Python. Por outro lado, tem muito projeto que
vai rodar mesmo um produto, né? Você entra no site, baixa o negócio, instala o .exe ali para rodar local na máquina. Vai precisar de um pouco mais de hardware, enquanto esses modelos não ficam mais leves. A gente está justamente nesse período em que tem coisas poderosas saindo por aí que são muito pesadas, e isso para os fabricantes de computador é ótimo, porque é uma desculpa para as pessoas atualizarem, etc. Concordo com você que nesse momento a melhor coisa que alguém pode fazer é talvez espremer um pouquinho mais ali e achar umas moedinhas embaixo do sofá, ou várias, né? Para pegar uma máquina mais potente, porque não é desperdício de dinheiro comprar um computador mais potente. Você pode não usar toda a potência dele a maior parte do tempo, mas quando você precisar, vai fazer falta. Né? Quando você bate nesse teto, você bate muito forte nesse teto, né? Então, a boa notícia é que esses modelos que hoje são muito pesados, exigem muito processamento e muito espaço, eles vão ficar menores, mas do lado de quem está fazendo, fala assim, putz, que legal, consegui deixar ele menor, agora eu vou deixar ele maior de novo e ainda mais potente. Então sempre tem esse equilíbrio, né? Então eu acho que eu concordo com você que se for para comprar um computador, nesse momento vale sim investir em um que tenha mais poder de fogo para você poder usar as coisas principais que saírem, não a versão 2, o que pode demorar, ou você usa menos do poder que ela oferece, então sim. Agora, sobre os plugins do Obsidian, eu vou devolver a pergunta para quem escuta a gente aqui, então, ela falou, né? Especificamente usando como base de vídeos do YouTube e PDFs, então se você tem esse tipo de dinâmica no Obsidian para o seu trabalho, para os seus estudos, comenta com a gente quais são os plugins que você usa. E aí vai entrar uma crítica que eu vou fazer assim, né? Tirando a loja de extensões do Chrome, que já é um pouco bagunçada, eu não consigo ver esse lance de plugins funcionar para a maior parte das pessoas, né? Você tem lá aqueles, como se fossem plugins que são os GPTs Stores lá do ChatGPT, eles lançaram, deu traço, tava uma expectativa, eu tava com uma expectativa, não fez a menor diferença. Loja aqui também de plugins do Obsidian. Você tem um procure por plugins. Eu não sei o que eu estou procurando, me ajuda a descobrir, né? Tem aqui uma lista que é infinita e que também não ajuda. Então, eu acho que você pode procurar, né, por palavra-chave ali, dar um Ctrl F, um Command F, sei lá. Mas não é o jeito ideal, né, de você navegar com isso, de falar, tá, abre a sala bagunçada e fala, procura aí, o que você quer, né? Então, não sei se esse é o jeito mais eficiente de ajudar as pessoas a descobrirem o que elas não sabem que existe pro trabalho delas, né? Que é justamente o que a Sandra tá falando. Loja de apps, loja de plugins, a gente já falou aqui, que é a festa da uva. Tem coisas muito bem feitas, mas tem muito software mal escrito também, às vezes problemáticos, isso quando não tiver maliciosos, né? Então, eu acho que a melhor dica é a gente pegar recomendações de quem usa, quem recomenda, e eu vou passar a bola pro pessoal dos grupos lá também, e a gente vai retornar a esse assunto mais pra frente, tá bom, Sandra? Obrigada pelo seu feedback. Boa, e Sandra, se achar alguma coisa, manda pra gente também, a gente faz aqui um follow-up. E também sobre ferramenta de notas, o Weber Chaves falou que tem usado muito o Craft, que foi indicado no feedback há um tempo atrás, aí eu procurei, foi no episódio 77. Ele falou que é muito bom para quem é minimalista, né, e gosta de aplicativos mais simples, e o Weber tem indicado isso para vários amigos do trabalho. A versão gratuita dele atende super bem. E ele falou, imagino que vocês até vão falar, mas só para reforçar, seria interessante falar sobre VPNs aí, visto que o X em breve pode ser bloqueado, então vou separar as duas coisas. Craft, eu vou deixar de novo o link aqui na descrição para quem quiser conhecer. Imagina assim, né? Quem procura muito por esse tipo de ferramenta, você entra no site, a página que apresenta a ferramenta, elas são todas iguais, né? Tem aqui um titulão, aqui vai rolar suas ideias e não sei o quê, aí tem aquele print da interface que todo mundo está imaginando exatamente como é que é, a parte de anotação. Ele tem uma coisa legal de objetivos, parece ser uma função bem forte ali neles, né, para você cumprir seu objetivo de leitura ou de escrita, etc. E eu vou deixar, claro, o link na descrição para quem quiser dar uma espiadinha, porque dá para começar de graça mesmo, como ele até falou. Ele foi um Apple Design Awards, foi finalista isso em 2021. E a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho, mas é engraçado como esses aplicativos de anotação, quando a gente acha um que se encaixa em como a gente funciona, a gente sai recomendando para todo mundo, né? Que é a mesma coisa do Notion, que virou a seita do Notion, assim, né? Quem usa encaixa, sai falando como se fosse,
CrossFit, assim, preciso falar pra todo mundo que eu tô usando e que você tem que usar também, e que é mó legal, que mudou minha vida, vai mudar a sua. Eu tô achando engraçado isso. E que bom que é com apps de produtividade, de anotações, mas tem sido interessante ver esse comportamento meio geral, assim. E com o Notion, né, que tá pegando principalmente, né? É verdade. Agora, e sobre VPNs, Bia? Eu vi uma matéria no Mac Magazine recomendando uma VPN. A gente tem aqui a ExpressVPN, que não está patrocinando esse episódio, mas que oferece desconto no expressvpn.com/adtrabalho. E foi curioso observar nos comentários o pessoal, mas que absurdo vocês ensinando a população a burlar as restrições impostas pela justiça brasileira para não sei o quê. Tirando esse pedaço que eu sei que tem gente que se incomoda mesmo com isso, né? Se o Twitter sair do ar, você vai passar a usar com VPN? Ou você já mergulha direto ali de volta no canal do Telegram e vai ser por ali mesmo e pronto? Com o ExpressVPN, com certeza. Quem fala de burlar não sabe o que é VPN. Eu já começo por aí. Se você está falando esse tipo de coisa, você não sabe o que é VPN. E até porque se a intenção for burlar, entre aspas e muitas aspas, eu tenho o proxy da universidade lá também. Da outra vez que o Telegram ficou fora do ar e teve aquelas outras coisas, eu continuei usando normalmente através do proxy, que seria mais ou menos uma tunelização de dados, né? E continuei acessando normalmente, tá? Isso aí são recursos de privacidade, de segurança. Muitas corporações e instituições precisam disso, porque o web hoje é uma loucura, né? Então precisa garantir aí uma segurança e um tráfego mais homogêneo e mais consistente aí para não prejudicar a rotina da instituição, tá? Mas eu recomendo mesmo a ExpressVPN. Aliás, do fim de semana para cá choveu no meu Telegram, que gente pedindo dicas, então eu vou passar para vocês o link da ExpressVPN, né? Que como você disse, embora não patrocina esse episódio, eles dão 3 meses extras na assinatura do plano anual. Então, todo mundo que quiser o link, manda uma mensagenzinha lá para mim no Telegram, @BiaCunzi, que eu jogo o link direto do área de trabalho lá para vocês assinarem, tá bom? Boa. E tem até uma questão, não sei se é exatamente semântico, mas a punição é contra o Twitter, não contra os usuários. Então você está proibido de estar aqui no Brasil. Mas eu, usuário, não quero ser penalizado por isso, então vou achar um jeito de acessar lá fora. Mas, enfim, tá aí. Para quem ainda usa por lá, mesmo que saia do ar, o que eu acho bem difícil de acontecer, mas deixa pra lá, vai ter como acessar, né? Bom, o juiz vai ter que mandar uma ordem para a Anatel, parece que ele já mandou, e a Anatel vai ter que mandar uma ordem para os provedores. E eu confesso que eu tô com uma curiosidadezinha, assim, uma coceirinha, porque eu não tenho mais um provedor, uma empresa grande aqui fornecendo fibra para mim em casa. Então eu fiquei pensando, será que eles seriam notificados também, né? Empresa de bairro, empresa de cidade, assim, será que vão notificar todo mundo mesmo? Eu tenho essa curiosidade aí. Excelente dúvida. Mas para isso tem que bloquear antes, que eu acho improvável, né? É. Muito bem, sobre a dúvida do Matheus da semana passada, que está buscando um jeito simples de fazer uma plataforma que ajude o Instituto Amor em Mechas a organizar a coleta de cabelo doado, né, com salões, informar também os clientes onde tem as caixas de coleta, etc. O José falou que o caso do Matheus é que, caso ele queira meter a mão na massa e criar alguma coisa, ele aconselharia ir para uma solução PWA, que é Progressive Web Apps. Você cria a solução web que se comporta como um aplicativo e pode até usar o WordPress. E caso, ele falou, tem algum desenvolvedor ouvinte aí da área de trabalho que acabou de sair da faculdade e queria ter uma experiência ou portfólio para mostrar quando for aplicar para o currículo, né, para alguma vaga, tá aí uma oportunidade, eu concordo 100%. Boa. E uma outra sugestão também veio do Marlon Serosino, né? Ele falou que será, olha lá o Notion, será que não daria para bolar uma solução no Notion, daquele sistema para coleta de cabelos? Eu não fucei no Notion a ponto de saber se daria para fazer ele se comportar como uma plataforma de organização disso assim. Você já fuçou nesse ponto, Bia? Você poderia criar um link aberto, né? Criar a plataforma ali e compartilhar o link para a galera. Mas eu também tenho algumas dúvidas, assim, até que ponto isso funcionaria de forma colaborativa também. Beleza, a pessoa acessa a página e ela quer entrar em contato com alguém ali. Ela vai ter que usar um meio tradicional, você vai ter que botar um número de WhatsApp ou alguma coisa ali. Não é uma coisa prática, né? Vai exigir múltiplos aplicativos. Então, não sei, gente, não sei. São 2 sistemas separados, né? Um é a relação do Instituto com os salões, para o salão sinalizar pro Instituto, ó, a caixa tá cheia, pode vir buscar, ou então não precisa perder tempo passando por aqui hoje, porque ainda
cabe mais cabelo, não sei. E do outro lado, clientes que querem saber, que estão atrás de informação de onde tem caixa de coleta. São duas coisas bem separadas, né? Então, teria que ter uma versão, não uma versão, mas os salões fazem login, acessam uma área específica para combinar esse jogo, que é diferente da área pública com os endereços, né? Então, tem uma complexidade um pouco maior aí, e é legal você integrar com um mapa, não sei se o Notion faz isso, imagino que sim, mas para ter essa facilidade, né? Então, se alguém souber de algum jeito no Notion de fazer isso, manda pra gente. E, claro, sigam entrando em contato se vocês quiserem ajudar diretamente, não só o Matheus, mas também o Instituto, porque a gente já está fazendo essa ponte. E alguém que está estudando programação, que faz faculdade, quiser fazer um trabalho pro bono para criar um portfólio, né? Cria um projetinho aí, Exato. Né? E você acaba ganhando experiência, você acaba divulgando o seu projeto, o seu nome fica em destaque. Você faz como um projeto de faculdade, de repente até um TCC, né? Olha que legal. Então, a gente passa a bola para os estudantes aí também que quiserem botar a mão na massa, se desafiar e fazer uma solução legal que vai ajudar muita gente de quebra, tá bom? Sim, foi uma coisa que eu escutei faz um tempo, é assim, né? O pessoal, ou de programação mesmo, ou especialmente de design. Aqui ó, meu portfólio, refiz o aplicativo do Nubank. O Nubank precisa que você refaça o aplicativo deles. Netflix, não precisa. Aproveita esse tempo, essa disposição que você tem e faça alguma coisa que, além de te ajudar a desenvolver as ferramentas de olho e mão para fazer um layout bacana, ajuda alguém que realmente precisa, né? No Nubank não precisa que ninguém refaça um conceito de aplicativo, né? Sem contar legal, chama atenção, mas... sem contar que no meio acadêmico os professores costumam gostar muito mais desses projetos com um senso comunitário, com um senso de ajudar o próximo, isso aí acaba... E no meio profissional também. Exatamente, então eu acho que vale a pena tentar criar alguma solução aí, quebrar a cabeça, e vocês têm lá o contato no Telegram também, os grupos, se vocês quiserem fazer em conjunto esse projeto, né, quiserem montar uma força-tarefa aí, fica a sugestão. Boa. Agora eu vou falar sobre computadores bilíngues, que usam, tem o dual boot entre Linux e Windows, mas antes disso eu vou agradecer aqui a Vero Cafés Especiais, assinatura de cafés especiais, que está de volta patrocinando aqui o Área de Trabalho, e não apenas isso, mas está correndo pelas nossas veias agora, que eu tomei o meu cafezinho da Vero mais cedo, antes de fazer a gravação aqui para acordar direito e começar o dia bem. E a Vero, para quem não conhece, é o seguinte, ela procura por pequenos produtores de cafés especiais por todo o Brasil e manda esses cafés para quem assina uma vez por mês, sempre junto de uma surpresinha, uma coisa que harmoniza bem ali com o café do mês. Teve já mini pão de queijo, teve pão de mel também, teve doce de leite. Nesse mês são uns cookies de laranja. E na Vero você pode escolher qual que é o tipo, a quantidade também de café que você quer receber. Então você escolhe o grão torrado, que é como eu recebo para moer na hora. Você pode escolher ele em pó, então já vem moído. Você pode escolher cápsula também, né, para fazer na sua maquininha aí de expresso. E eles torram os cafés todo dia, o que é excelente, porque você vai receber ele recém-torrado, é muito melhor e mais gostoso do que um café que foi torrado há um tempão. Quando você torra um café, começa um timer. Quanto mais tempo passar, mais sem graça ele fica. Então o café recém-torrado faz muita diferença. Com certeza. E eles torram no dia de te mandar, o que é excelente. Para assinar tem duas modalidades, tem a anual e a mensal, e a modalidade anual é de longe a que tem o melhor custo-benefício, porque primeiro você vai ter 17% de desconto em relação à assinatura mensal. E em segundo lugar, porque você que escuta aqui o Área de Trabalho, para comemorar que a Vero está de volta patrocinando aqui a Gigahertz, ela está oferecendo uma série de presentes para quem for assinar o plano anual, que são o seguinte. Primeiro, você recebe uma prensa francesa, que é um jeito super gostoso de fazer café. Depois, você recebe um moedor manual, que é divertido ali fazer a moagem do café na mão mesmo ali, para você tomar o seu café feito inteiramente por você. Tem também um guia de cafés, um guia de preparo, e também 100 gramas de cafés em grão surpresa aí para a assinatura do plano anual. Já a assinatura do plano mensal, se você fizer aliás, eu não falei, né, pelo link Vero, são 2 Os, então veroo.café/AD Trabalho, você pode escolher o plano anual, mas se você quiser o plano mensal, você leva R$20 de desconto no seu primeiro mês de assinatura. Faz 3 anos que eu assino a Vero, sou super satisfeito, gosto muito dos cafés que eles enviam
E é super gostoso fazer um café moído na hora, torrado recentemente, dá uma outra vida para café. Isso é um excelente presente, inclusive, né? Então, se tiver alguém que gosta muito de café na sua vida, vai lá em vero.café/adtrabalho e dá esse presentão que a pessoa receber aí o ano inteiro, café gostoso para fazer na hora. Mais uma vez, vero.café/adtrabalho. Muito obrigado a Vero por estar de volta patrocinando aqui o Área de Trabalho e pelo apoio também a toda a Gigahertz. Um gole de café para dentro traz novas ideias para fora. Você que gosta de café e se sente mais produtivo com café, não quer ficar perdendo tempo aí procurando grãos e buscando seleções, pronto, já deixa na mão do pessoal da Vero que vai colocar para você aí as melhores escolhas. Café e área de trabalho combina super bem. Muito obrigada ao pessoal da Vero por patrocinar o nosso podcast. Obrigado, e vamos lá sobre a sincronização de arquivos entre Linux e Windows, quando você tem Dual Boot. Sim. A Sandra está de volta, falou que o Linux pode ler partições Windows sem grandes problemas e você pode também configurar para montar automaticamente. Ela falou que no caso dela fez isso e além disso tem uma partição dedicada para arquivos pessoais. Configurou ela para montar automaticamente e no diretório principal do usuário, né, ela usa o Linux como sistema principal, apagou todos os diretórios padrões criados pelo sistema e no lugar linkou os diretórios que estão nessa partição de arquivos. Com isso, ela falou que trabalha com os arquivos de um jeito bem fácil e rápido e tem acesso a eles também de forma atualizada no Windows, quando faz o boot por lá. Ela falou que com esse setup, então, ela tem boa eficiência de espaço e perfeita sincronia entre os dois sistemas. Tá vendo só? Não precisa depender de nuvem, velocidade de conexão, você tem uma quantidade grande de arquivos, mexe com coisas de mídia. Olha, excelente solução a da Sandra aí, viu? Eu não sabia que dava para ler de um para outro não desse jeito. Legal. Bem bacana. E agora chegou o momento tradicional aqui do Área de Trabalho, né? Momento Evernote, porque eles estão produtivos, né? Opa! Com testes e funcionalidades. O Matheus Rodrigues mandou pra gente, né? Que eles estão testando agora um botão chamado calendário que, adivinha, ele automaticamente lá um evento novo no calendário, né? Nada como a concorrência para fazer o pessoal se mexer, né? Porque pelo menos o recurso de calendário do concorrente, né? Da Notion, tá fazendo um baita sucesso. Tá todo mundo postando, comentando, usando. Então, legal ver que o pessoal do Evernote tá começando a testar essa feature aí também. Vamos ver se vai dar certo. Eu ainda não entendi muito bem o que ele vai mostrar, mas eu até mandei um feedback para eles já. Mandei feedback pro pessoal do Todoist. Todos esses aplicativos assim que seriam legais ter uma opção de calendário, porque às vezes você quer ver suas tarefas ali por semana, por mês, e você quer categorizar. Eu quero ver o que tem nessa semana só dessa categoria. Então, às vezes, a visualização no formato de um calendário é muito mais prático e rápido, né? Então, dei uma mãozinha lá pro pessoal, tanto do Evernote quanto do Todoist, e falei dessa dica aí, que realmente é um modo de visualização, pelo menos, que ajuda muita gente. Sim, eu pensei justamente numa mescla entre os dois e você usar essa ferramenta como uma ferramenta de lembretes, né? Você vai lidar com uma nota na terça-feira às 4h, bota ela no seu calendário. Eu acho que esse seria o principal uso que eu vejo, na verdade, mais do que, sei lá, quais são as outras intersecções entre notas e calendário, né? Não sei, você estabelecer um prazo para si mesmo ou para si mesma para lidar com isso e resolver, e ler, e fazer o resumo, e trabalhar nisso no horário tal, com o benefício adicionado de, se eles implementarem isso do jeito que eu imagino que vai ser, você ter acesso à visualização do seu calendário, né? Não só, isso aqui vai para terça às 4h, mas você vê ali o grid de compromissos, etc., quando é melhor encaixar. Então, se fizerem direito, vai ser uma bela mão na roda. E para quem tiver utilizações menos óbvias de como é que seria útil um calendário direto ali integrado ao Evernote, manda pra gente também, que esse é o tipo de truque, de dica de produtividade que às vezes abre um universo aí para quem tá escutando, né? Agora, Bia, a gente há algumas semanas falou sobre a necessidade de Lucas Beutemiller de uma ferramenta de transcrição, de PDFs, etc. E o Rambo fez a ferramenta que é o OCR It, que eu sempre leio OCRIT, não tem jeito, né? E ele colocou lá no GitHub. E o Lucas falou o seguinte, que ele, infelizmente me faltou capacidade para fazer funcionar o OCR It. Tentei pelos shortcuts, dei as permissões, mas ele retorna a mensagem. Parece que você não tem o programa instalado, ele pode ser baixado no lugar tal. Ele falou que tentou baixar do GitHub, olhou no Google, quebrou a cabeça,
mas ele disse, meu cérebro simplesmente não funciona com aquela plataforma. E Lucas, eu simpatizo, eu também tenho esse problema. Ele falou, de qualquer forma, pelo que consta no GitHub, entendi que ele funciona, ele gera um arquivo TXT com o texto transcrito, o que não resolve o meu problema. Ele falou que precisa que o próprio PDF seja transcrito no PDF. A boa notícia, ele traz a solução. Ele falou que ele encontrou o Wondershare PDF Elements Pro, Tabajara, milagre não ter IA no nome, né? Em 2024. E ele comentou que apesar da demora para fazer o OCR, é mais ou menos 1 hora para 1000 páginas, ele falou que isso certamente vai servir de justificativo para o upgrade, né? Do MacBook Air M2 dele de 8 GB, do 5,5 de espaço. O OCR é bem preciso e resolveu 100% do meu problema. A parte ruim, de acordo com ele, é o preço. 3 meses são R$160, 1 ano R$360 e o vitalício R$590. Mas, ele diz aqui, para o meu uso está plenamente justificado. Não adianta, gente. Recurso de IA hoje vai ser caro, vai ter que investir. E mais um ouvinte aqui falando em upgrade de hardware, né? Outra coisa que não dá para escapar mais. Mas bom saber que funcionou, que resolveu o seu problema e que ele é tão completo assim. Talvez possa ajudar muita gente. Então é o Wondershare PDF Element Pro Tabajara. Eu vou deixar, claro, o link na descrição. E eu entendo muito bem o problema pelo qual ele passou ali no GitHub, porque eu entro lá, a impressão é que eu tenho assim, tá aqui o negócio. Eu entro e falo, tá, mas o que eu faço com isso? Não, tá aqui o negócio. Tá, como é que eu instalo? Como é que eu rodo? Não, tá aqui, ó. E não sai disso, né? Mas esse eu consegui instalar, né? Se você for no cantinho, tem releases, tem lá a versão 1.0. Entrando na versão 1.0, você consegue baixar o ocrit.pkg para instalar no Mac. A parte chata é que tem que depois rodar ali pela linha de comando, etc., no terminal, a não ser que ele use os shortcuts, que o Rambo também fez para complementar. Mas para rodar os shortcuts, tem que ter ele instalado. Ele não instala automático. Né? Então tem que ter as duas coisas. Eu vou deixar os 2 links na descrição aqui. E é curioso porque ele falando sobre entrar e não funcionar o jeito no cérebro da plataforma GitHub, eu sempre passo por isso. Quando eu vejo um projeto mó legal, é no GitHub, eu falo, não vai ser para mim. Eu vou esperar alguém empacotar isso e deixar do jeito mais palatável. Mas vai ter os links aqui na descrição. Beleza. E ainda sobre o programa de OCR, o Matheus Santos falou que ele precisou recentemente adicionar suporte OCR a um PDF comum, pesquisou um pouquinho e encontrou um programa de scanner que tem essa função. É o NAPS2, NAPS2, com suporte em português e é de código aberto ainda por cima. Basicamente, ele fala, é adicionar o PDF lá e depois exportar e ele já fica também pesquisável. Então vai ser mais uma alternativa aí para quem estiver com uma necessidade parecida com essa do Lucas ou de mais pessoas, tenho certeza. Boa. E ele tem para Mac, tem para Windows, tem para Linux, olha só. Olha, e tem no GitHub, para quem quiser quebrar a cabeça também. Legal, multiplataforma, vai ajudar muita gente. E para finalizar aqui os follow-ups do episódio de hoje, sobre aplicativos que ajudam a criar ou se livrar de hábitos, o Matt falou do aplicativo que o Loop não está disponível para o iOS, né? Mas tem um chamado OnRise, que é gratuito e tem o mesmo objetivo. Ele ainda não está disponível em português do Brasil, mas o Matt falou que mandou um e-mail oferecendo traduzir o app, afinal, o app além de gratuito não tem nem AdSense, então vai ser a contribuição dele para o projeto. Olha que legal. Ele falou que vai começar a testar e passa um feedback novo aí mais pra frente. Mandou o link que eu vou, claro, deixar aqui na descrição do episódio. E eu dei uma espiadinha e ele parece o padrão também, né? Imagine um aplicativo de ajudar você a acompanhar os seus hábitos. É isso. Não é uma interface muito desafiadora ali pra entender e fuçar, o que é bacana, mas parece ser potente para fazer isso, com diversas ferramentas que ajudam, né, a construir todo esse ecossistema de hábitos ou de não-hábitos, né, Bia? Os hábitos do não fazer? Exatamente, o not to-do list, né? Os não-hábitos. As coisas que você quer se livrar. Legal. Para muita gente, um aplicativo simples mesmo, como tem o jeitão do OnRise aí, é só para você fazer aquele checklist no final do dia, ver se você cumpriu suas metas, dar um check down ali e acabou, né? Se você quer relatórios e lembretes mais sofisticados, você pode partir para outras opções. Mas eu acho que para quem quer começar a criar um hábito novo, se livrar de algum hábito ruim, de uma forma bem iniciante ainda, e usa iOS, claro, vale a pena aí dar uma olhadinha no OnRise, tá bom?
Boa. E antes de existirem aplicativos assim, como é que você fazia para criar e, principalmente, para manter os seus hábitos? Era por repetição? Ai, Era com a ajuda de calendário e lembretes? Como é que você calendário, fazia? lembrete, se não tivesse um app próprio, né? Por exemplo, tomar água. Tem muito aplicativo aí só para ajudar você a criar o hábito de beber água, né? Só que o problema é que isso é muito específico, né? Agora, se você tiver hábitos próprios seus, assim, coisas que não vai ter um aplicativo específico para isso, o jeito é criar lista de tarefa, calendário, dar baixa ali todo dia, não tem outro jeito, né? Comigo é parecido. Eu tenho, sei lá, tava esses dias, eu e a Larissa, a gente saiu com o pessoal do trabalho dela, e uma das pessoas falou assim, cara, eu detesto, sei lá, comer a mesma coisa por 2 dias seguidos e etc. E eu pensando, e a gente falou sobre o meu hábito, né? Eu prefiro 100% comer sempre a mesma coisa, no almoço, por exemplo, porque eu sei quanto tempo eu vou levar pra fazer, quanto tempo eu vou levar pra comer, quanto tempo eu vou levar pra lavar a louça e voltar ao trabalho. Isso entra numa alocação de tempo muito específica, né? Então, tudo bem, cada um, etc. Mas eu fiquei pensando como é curioso, e pra mim, fazer desse jeito, que o dia inteiro tem que ser tipo uma linha de produção, ajuda a achar um tempo para criar novos hábitos. Então, tudo bem que eu sei que eu tenho um privilégio gigantesco de ter bem mais flexibilidade na minha agenda, porque eu trabalho a partir de casa, eu sou o meu chefe, para a parte boa e para a parte ruim, e as coisas que eu faço, por exemplo, para a Alura, dá para equilibrar os pratos meio juntos ali, né? Então, isso me permite correr, por exemplo. Putz, acho que agora dá, vou correr. Putz, a academia tem também, para criar o hábito, tem os dias e horários fixos também, né? Mas isso ajuda muito a identificar os horários onde dá para caber mais coisa, e é por repetição, né? Não tem jeito. Eu lembro quando a gente começou aqui a fazer o área de trabalho, que por falar sobre métodos diferentes de organizar a produtividade, eu passei a usar lembrete, recorrente principalmente, né? Colocar tudo no calendário, etc. Isso ajudou a cristalizar ainda mais esse lance de que para mim funciona a linha de produção. Eu sei, esses dias, sei lá, a Larissa precisou de uma ajuda, eu sabia exatamente que hora que eu consegui fazer, quanto tempo eu ia levar para fazer isso, para entregar para ela, etc. E foi assim, ó, eu te mando isso às 4h17. E foi, eu peguei às 4h15, às 4h17 estava pronto, mandei para ela, falou, cara, que loucura. A gente brinca que eu tenho superpoder, né, de horários. Sempre ajudou muito na época da agência, porque na agência era também, né, chegava em mim e falou, putz, isso aqui vai levar 23 minutos, eu vou conseguir pegar isso depois de não sei o quê, e vai, funciona. Mas, então, pra mim, a criação de hábitos sempre foi, como o meu dia inteiro é uma linha de produção, eu sei onde dá pra encaixar isso, que dias da semana dá pra encaixar isso, e tem que fazer, né? A linha de produção, ela implica você ter que fazer as coisas na sequência uma da outra, né? Então, eu encaixo e vou, né? Vai na sequência. Então, por isso que eu acho que talvez esses apps de hábitos nunca entraram muito, assim, no meu dia a dia, porque até o Diago, eu tentei aquele Waterminder. Exatamente, né? Mas Nossa, eu tentei por um te entendo tempo muito. usar o Waterminder, o MyFitnessPal pra fazer o registro da comida, não sei o quê. Não funcionou, não foi assim que rolou, né? É questão de rotina. Tem gente que trabalha, né, presencial, almoça em buffet, almoça em à la carte, então acaba registrando. É cada um, mas convenhamos, né, Marcos, que isso aí é uma coisa muito nerd, né? Você não concorda? Você é um nerd juramentado e eu fico feliz porque eu não estou sozinha nessa. Eu me sinto menos louca. E isso fecha um pouquinho, sabe com o que eu vim pensando também? Sobre esse negócio que a gente comentou algumas semanas de o pessoal mais novo, etc., tá com dificuldade em usar o PC no trabalho, o pacote Office versus a dinâmica de apps, né? Então, para quem tá agora pensando em produtividade, pensando em criação de hábito, etc., nada mais natural do que você pensar, vou recorrer a um aplicativo que faça isso, porque tem um monte, né? Então, a gente não tinha lembretes no PC, né, o lembrete.exe, para usar isso quando estava crescendo. Então, a gente achou jeitos alternativos de fazer isso, que foi com a Cuca mesmo, e passou a funcionar. E uma dica sobre isso, o Tecnocast, um dos episódios recentes, foi justamente também sobre explorando esse tema de geração nova, não sabe usar PC, etc. Ficou muito bacana a conversa. Vai ter link na descrição. Boa. Agora, Bill, eu quis trazer um assunto aqui foi uma dica, na verdade, que um ouvinte mandou pra gente, foi o Ítalo Reis, de um gravador de voz com IA, que é um conceito muito interessante, a gente vai falar sobre ele, e depois aprender muito com você
sobre melhores estratégias e jeitos e formas de usar o poder todo que um gravador de voz e depois a exploração desses dados podem trazer, né? Eu acho que essa é uma época perfeita para isso, porque tem muita IA que já está fazendo isso, que está ajudando. Mas antes, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Sotes Telecom, que também está patrocinando aqui mais esse episódio do Área de Trabalho. A Sotes Telecom é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas. Ela tem um serviço de PBX na nuvem, que é a solução perfeita para a sua empresa ter mobilidade e facilidade de instalação de ramais e de linhas telefônicas. Com o PBX em nuvem da Sotes Telecom, você implementa ramais na sua empresa totalmente pela internet, sem precisar de quebradeira, fiação, complicação, e ela oferece também uma série de ferramentas para gerenciar, como por exemplo, um painel de relatórios online para você acompanhar as métricas das ligações das suas equipes. Além disso, com o PBX em nuvem da Sotes Telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais, então além de ter facilidade para administrar os ramais e de ter acesso às métricas das ligações da equipe, você economiza ainda por cima com a comunicação interna. Já uma outra coisa bacana é o seguinte: nas regiões de São Paulo e São Bernardo, a Sotes Telecom oferece um link dedicado de fibra óptica para empresas. Então, para você que está procurando por qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos nos serviços de voz, conversa com a Sotes Telecom que eles vão te ajudar. Vai no site deles, que é sotes.com.br, sothis.com.br, link na descrição do episódio, ou então vai no Facebook, vai no Instagram e procura por @SotesTelecom. Você comenta que escuta aqui o Área de Trabalho, explica o que você precisa e pronto, dá o primeiro passo para resolver de vez aí a telefonia IP e a comunicação da sua empresa. Muito obrigado a Sotes Telecom pelo patrocínio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz. Aproveitem essa oportunidade para deixar sua empresa muito mais conectada, mais produtiva nesse ano de 2004, com essa chance aí que a Sotes está oferecendo aos ouvintes. Muito obrigada por patrocinar o Área de Trabalho. Obrigado, e vamos lá. O Ítalo mandou pra gente um produto chamado Plaud Note, Plaud Note, que é um gravadorzinho de voz, mas um gravadorzinho essencialmente, e ele já tem integração direto com o ChatGPT, com o GPT-4, na verdade, que é o modelo, uma das versões do modelo mais atual, né? Que tem o Turbo, etc., mas o 4 já resolve bem. O que ele faz? Você grava uma aula, enfim, o que você precisa depois transcrever, ele sozinho já transcreve e também já oferece, por exemplo, fazer um resumo, estruturar isso para você, para ficar mais fácil de você, enfim, navegar, fuçar nesses conteúdos, né? Ele oferece uma interface para, na transcrição, você ler já de um jeito sincronizado com o áudio, ou então de você buscar e dar play num segmento específico, o que é sempre útil, né, para quem está fazendo esse tipo de coisa. E ele funciona ou sozinho, você pode usar ele, né? Imagina um repórter gravando uma entrevista, né, uma coisa assim. Né? Ou então ele tem uma bolsinha, como se fosse aquela carteira do iOS para grudar no iPhone pelo MagSafe. Ele tem uma bolsinha que gruda ele também ali nas costas do iPhone para ficar mais fácil, mais confortável, mais, enfim, né? Melhor aí para usar. Ele sozinho custa $185, mas tem desconto, eles estão vendendo por $160. Essa bolsinha custa $40, mas está por $20. E aí tem uma coisa curiosa. Ele exige assinatura, provavelmente porque serviço de nuvem é custoso, acesso às APIs da ChatGPT é uma coisa custosa também, tem que ver se você tem que conectar a sua API da OpenAI ou se ele faz isso sozinho, mas quando você compra, ele tem 3 meses de graça e depois a assinatura que custa 180, mas está por 80. Não dá para saber, né? Se a promoção é limitada, se eles estão fingindo que o preço é mais caro e dando desconto que na verdade esse é o preço. Nunca dá para saber, mas é isso que está acontecendo. De capacidade, ele oferece 30 horas de gravação de bateria, ou então 2 meses aí em stand-by, e tem memória de 64 GB, o que eles dizem que dá mais ou menos aí 120 horas de gravação. Quando você compra, eles falaram também que você ganha 10 mil minutos de armazenamento do Google Cloud. Então acho que isso junto ali com o ChatGPT funciona para fazer armazenamento, mas não falam, tá, acabou essas 10 mil minutos, né? Faz o quê? Então tem algumas dúvidas aí, talvez tenha que assinar o Google Cloud, porque isso são 166 horas
Então dá basicamente um disco e meio que seria só deles, né? Então tem que ver esses detalhes. Mas aí entra uma coisa que a gente veio comentando aqui algumas vezes, e acho que isso reacende bem essa discussão, né? É um produto muito bacana. Ele é super bonitinho, o gravador, ele é fininho, né? Tem 3 cores, etc. E parece é também de um cartão de crédito, assim, né? E tem um design meio, sei lá, Apple anos 80. É curioso. Produto e serviço ao mesmo tempo, né? Não dá para separar, gente. Não dá para separar as duas coisas. Você vai ter que obrigatoriamente ter o hardware e assinar o serviço, senão ele vira um tijolinho. Exatamente, era aí que eu ia chegar. Eles são um serviço que eu não sei se é facilmente substituível, mas quem quiser fazer uma coisa dessa hoje em dia já consegue sem ter que comprar o produto. Tirando isso, porque dá para fazer anotações sem precisar do Evernote, você usa o papel de pão. Eu sei que existem alternativas para tudo e cada um usa o que fica melhor para o seu próprio cérebro, né? Mas eu achei esse produto bem interessante, apesar de ter medo por eles de ser uma coisa facilmente, não copiável, mas reproduzível, sem ter que comprar um negócio por cento e não sei quantos dólares, né? É um produto muito específico, né? Como você falou, não dá para desvincular hardware e software. Exige de servidor, exige atualização, é um pouco complexo, então esse pacotinho de produto com assinatura junto oferece já tudo pronto, o que deve ser uma coisa muito prática, né? Mas pelo fato de justamente ser um produto com assinatura, você tem que dar um jeito de amortizar esse investimento, né? E para quem que seria mais indicado o Cloud Note? Pelo que eu vi do produto aqui, que eu analisei, eu acho que produtor de conteúdo ia se beneficiar muito. Vocês que criam podcast, vídeo institucional, publicitário, e que quer ter versão em vídeo, em áudio também transcrito, e faz isso rotineiramente, olha, vai ser uma mão na roda. Jornalistas que fazem muita entrevista, né? Aquele trabalho chato de decupar a entrevista vai ficar muito mais simplificado. Enfim, pessoal que trabalha com conteúdo diretamente na área de comunicação, eu acho que vai se beneficiar muito disso, porque, como eu falei, o investimento amortiza e o que você vai ganhar de tempo não é brincadeira, né? Agora, para os mortais comuns, né, os estudantes, por exemplo, como eu, né, tem outras opções bem mais em conta e mais práticas, mais acessíveis, tá? A gente já falou aqui da Livescribe. Quem ainda não conhece, entra depois na página do Área de Trabalho e dá um search lá por Livescribe, que vocês vão ver os episódios que a gente fala desse produto. E eu uso o Samsung Notes, que na prática, Livescribe e o Samsung Notes vão funcionar de uma maneira muito parecida. Eu uso o app do Samsung Notes durante algumas aulas, tá? Que eu estou escrevendo e estou registrando o áudio ao mesmo tempo. Por quê? Porque às vezes tem muita informação na aula. Eu tenho alguns professores que não gostam de dar slide, o que eu acho péssimo. Eu gosto de ler nos livros, mas os slides são um roteiro para mim, porque os textbooks acadêmicos são gigantes e tem muita coisa que é desnecessária para o que você tem que saber, né? Então eu acho péssimo o professor que não dá slide, então a minha solução é anotar os tópicos, os subtópicos ali com indentação, né? Título, subtítulo. E eu vou gravando. E posteriormente eu consigo ouvir só os trechos referentes àquele título, aquela informação que eu escrevi. Eu toco com a ponta da caneta ali onde eu escrevi e o áudio sincroniza para o que o professor estava falando no momento que eu escrevi aquilo. E aí sim eu posso ouvir novamente e quem sabe tirar as minhas conclusões e fazer anotações ali do lado, né? Funciona super bem. Eu não gravo aula para ouvir a aula tudo de novo depois, isso é muito contraprodutivo, mas eu uso para trechos mais complicados, assim, que eu quero ouvir novamente, alguma coisa que eu achei muito difícil e que às vezes na aula eu gosto de prestar atenção e não ficar copiando slide, que isso você não aprende nada copiando slide. Então, inserindo só a informação e colocando o texto, né, vinculado ao áudio, então já é mais do que o suficiente para mim. É claro, depende do professor, depende do assunto, depende da aula. Slides, por exemplo, de epigenética são bem complicados, é cheio de informação, de letrinha, de sigla, de esquema. Então, nesse caso, pode ajudar bastante. E a Livescribe funciona de uma maneira parecida,
Só que você tem uma caneta, tem papel, e você não precisa escrever diretamente no tablet, como o Samsung Notes, né? E você vai ter o áudio sincronizado àquilo que você escreve da mesma maneira, tá? Já usei LiveScribe, gostei muito, funcionou super bem por um bom tempo. Então, vai depender muito do seu estilo, tá? Escolher entre um e outro. E já comentei aqui também que tem professor hoje em dia que não quer ver aluno com tablet na aula. Eu não sei o motivo, mas eles não querem nem laptop e nem tablet e muito menos celular e proíbem na sala de aula. Então, de repente, você ter uma caneta esperta, né, com um caderno de papel ali, vai acabar sendo a melhor solução, né? Então, depende de cada um é cada um, cada estilo de trabalho exige softwares e soluções diferentes, e essa é a solução que eu sugiro para estudantes. Para profissionais, né, como a gente já comentou aqui, que tem um volume muito grande de áudio gravado para decupar e organizar depois, olha aí, vale a pena investir no Cloud Note, e se alguém decidir comprar e testar e usar no seu dia a dia, vocês sabem que o Área de Trabalho está aqui de portas abertas para receber o review de vocês, tá bom? Uhum. Eu acho, não sei, eu fico imaginando como é que seria hoje eu indo pra faculdade, por exemplo, porque sei lá, minha cabeça funcionava do jeito que eu não fiz anotações. Eu usei 3 folhas de papel ao longo da faculdade inteira e me formei. Então deu certo. Jornalismo é assim mesmo, exatamente do mesmo jeito. Então, parecido, né? Uhum. Então, mas eu acho que ter essa opção de gravar a aula, e eu gosto muito dessa ideia de você ir fazendo as anotações e as anotações serem sincronizadas com o playback da gravação, né? Porque isso é uma coisa que eu consigo me relacionar, por exemplo, se eu tô, sei lá, andando na rua escutando um podcast, se por algum motivo daqui a 2 meses eu escuto esse mesmo episódio, eu quero relembrar alguma coisa, eu consigo lembrar exatamente onde eu estava, o que eu estava pensando, onde eu passei por cada momento ali do episódio. Essas coisas grudam muito bem na minha cabeça. E o contrário também. Se eu passar pelo lugar, eu vou lembrar que esse dia eu escutei o episódio tal, estava falando sobre isso. Essas duas memórias ficam sempre bem associadas, assim. Então, eu imagino, sem ter usado desse jeito, que fazendo uma gravação de uma aula e fazendo as minhas anotações sem ser do slide ali, o que eu vou entendendo, o que eu estou pensando, etc., eu vendo as anotações e lembrar mais ou menos em que momento que estava de cada aula. Agora, isso associado a uma transcrição, acho que seria muito mais potente. E para a transcrição, acho que para quem está no PC, tem aquele A-Train, que a gente comentou na semana passada, que foi uma dica que eu vou deixar de novo aqui na descrição do episódio. E para quem tem um Mac, tem a Whisper da OpenAI, que é uma API, mas tem o Mac Whisper, que é o que eu comentei no começo, né? Ele empacota a API e deixa do jeito fácil para arrastar o arquivo e transcrever bonitinho. E nesse caso, é muito valioso fazer a transcrição com o segmento ali, com a minutagem, como se fosse uma legenda mesmo, porque aí fica mais fácil de você depois, aquela aula de agosto que falou sobre a palavra tal, você procura a palavra, se encontra o segmento, vai lá no áudio, escuta junto com as suas notas. Acho que isso é um jeito bem ligado das duas coisas, de você fazer, otimizar as anotações, os conteúdos da aula, etc. E uma coisa que eu queria saber de você, Bia, porque eu sei que isso certamente é uma coisa que você já fez ou que você faz, enfim, né? Como é que funciona a parte para você justamente recuperar uma coisa de uma aula super antiga, que você lembra mais ou menos qual era o assunto, mas não lembra de nada específico para você buscar? É com tags? É com a ferramenta de pesquisa mesmo? Como que você organiza e cataloga o seu histórico de gravações e anotações para consultar depois de bastante tempo? Quando eu escrevo à mão, né, com a caneta, eu estou escrevendo tags à mão, acredite se quiser. Então eu coloco a data da aula, o título, aí eu escrevo o nome do arquivo de slides que tem aquele assunto, para não ter que ficar repetindo desenho, esquema e tal. E eu coloco palavras-chave para facilitar na busca depois. Mas geralmente eu não coloco as palavras-chave no início da aula. Eu coloco no final, depois, ou então quando eu estou estudando mais tarde, né? Eu reviso, eu insiro informações novas, né? Adiciono detalhes. Às vezes eu pego uma imagem que está no slide e transporto, né? Copio a imagem, jogo ali na informação feita à mão e puxo mais setinhas, adiciono mais algumas coisas. Aí, quando eu estudei aquela aula, eu coloco ali as palavras-chave, as tags dentro do próprio texto, porque como eu consigo procurar por OCR depois, né, ele acaba localizando.
E até porque dá muito trabalho, né? Eu exporto o caderno inteiro no final do semestre para o Evernote. Não dá para ficar colocando tag do Evernote para cada um dos assuntos, né? Fica inviável. E funciona bem, né? Tags escritas manualmente, assim, palavras-chave, é fundamental. Eu adoraria ter transcrições e tudo de um jeito mais fácil, pelo menos de trechos de algumas aulas, palestra principalmente, é uma coisa que eu queria ter muito, ter transcrição. E é uma coisa que eu vou investir aí no futuro próximo com o upgrade do hardware. Tá no meu roadmap, tá nos meus planos. Inserir isso no meu repositório de vida ali, no Bia GPT. Transcrição é uma das coisas que eu acho que mais úteis que a IA generativa trouxe num passado recente, aí, né? Que dá para todo mundo já usar e mergulhar e tirar um proveito muito rápido disso, né? E não só a transcrição para você consultar, mas também aqui, né, exatamente o que faz o transcribe que você pode fazer no ChatGPT, que é copiar um texto corridão e falar, organiza isso por tópicos, organiza isso por traz as 10 informações mais importantes, traz o que ficou de tarefa para eu fazer, sei lá, se for uma transcrição de uma reunião, por exemplo. Então essas coisas ajudam bastante mesmo. Tem um monte de serviço que faz isso da parte de reuniões. Tem o Rewind, por exemplo. Tem alguns outros que eu vou caçar e deixo aqui na descrição que eu sei que o pessoal está usando e que tem ajudado. Mas isso de você fazer só um áudio passivo, a partir disso tirar uma riqueza de coisas que vão te ajudar ou a estudar ou virar um arquivo morto, nem que seja de links, que a gente comentou, sei lá, né, se for transcrever, e como é a transcrição aqui dos episódios da Gigahertz. Para quem não sabe, se você for hoje em gigahertz.fm/adtrabalho/94.txt, vai ter a transcrição bonitinha aqui do arquivo, ou então, na página, tirando o TXT, que você abre a página do episódio, tem lá no player um botãozinho de aspas, que abre também a transcrição, junto com a sincronização por tempo, uma coisa que o Rambo fez, que ficou super bacana. E isso, imagina você ter LLMs com mais ainda do que 1 milhão de tokens, que é no caso lá do LLM do Google, né, o Gemini Pro 1.5, que agora está até liberado no Vertex, tá, para quem quiser fuçar e etc. Quando isso passar a ter um teto cada vez maior, né, o potencial vai ser gigantesco. Imagina você resumir um semestre inteiro de uma matéria da faculdade, por exemplo, para te ajudar a estudar, ou para você catalogar mesmo e usar isso na vida depois, anos depois, né, sei lá. Então, isso é bem bacana e bom ver que cada vez mais tem hardwares que vão viver perigosamente até que o software resolva todo o que ele tem a oferecer, né? Mas ainda assim é muito bacana ver tanta coisa saindo desse mercado. E eu tô pensando já no meu TCC também, porque eu vou ter que pegar, apesar de a gente referenciar com papers e PDFs e livros, eu vou usar muita matéria-prima a partir de reportagens da internet, em vídeo, em áudio, podcast. Então eu já estou pensando na trabalheira que vai ser isso no futuro. E por enquanto eu gravo só os links. Alguns vídeos eu salvo, porque vai que tiram do ar, né? Mas só de pensar no trabalho que vai ser... Bom, eu vou atualizar vocês com o tempo, com tudo isso, mas quando eu tiver IA aqui e puder automatizar essa tarefa árdua, eu vou atualizar vocês vão acompanhar tudo em tempo real aqui, o making off do meu TCC, viu? Pra quando que é o seu TCC? Era pra ser... A pandemia atrasou muito, agora vai ter greve, era pra eu estar me formando agora, né, nesse ano, mas como teve pandemia aí, tudo ficou de ponta cabeça. Eu espero que seja 2025, mas vai depender de um monte de outras coisas também. A boa notícia é que o quê? Até 2025 vai ter mais IAs ainda para potencializar, não facilitar, para potencializar o seu trabalho. Então vai ser bacana você ir anotando e registrando e contando pra gente como é que foi. Estão vendo por que eu vou ter que investir num hardware pesado? Não dá pra fazer um upgrade assim, trivial, não. Vai lá, compra um computador e acabou. Não, vai ser uma compra bem planejada e bem estruturada, porque eu vou precisar de um equipamento que dure aí um bom tempo e que faça tudo que eu exigi dele, né? Muito bem, mas obrigado gostei muito da dica de o poder da transcrição não é o que você tá só, da gravação de áudio, não é só o que está sendo gravado, mas sim as ideias que você gerou espontaneamente durante aquilo para conectar melhor e fixar melhor. Gostei. Isso teria me ajudado, talvez eu tivesse escrito mais na faculdade com isso, teria fixado melhor os pontos de
sei lá, dos P's de marketing ou algo assim. Eu vejo ainda em sala de aula o pessoal com laptop, às vezes até com tablet, mas com teclado junto e anotando até o espirro do professor, né? Me dá uma angústia isso, porque eu mesma, eu tô muito mais preocupada com referenciar a longo prazo, resgatar informações do futuro, do que decorar um monte de informação e fazer uma prova, tá? Então, eu acho que pegar tudo isso que você tem, sintetizar com as suas próprias palavras e isso você alimentar na sua base, enriquecendo, como eu falei, né, com ilustrações, com esquemas, com slides, mas deixar tudo de uma forma bem sintética, é isso que vai dar um gatilho no futuro para você resgatar aquela informação e relembrar o que você aprendeu e associar com as informações novas que você vai obtendo ao longo da vida. Muito bem, pessoal. Para achar os links do que a gente comentou no episódio, vai em gigahertz.fm/adtrabalho/94 ou dá mais pedra nas notas aqui do episódio. Quero agradecer a Vero, assinatura de cafés especiais, e a Sotes Telecom pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que avaliam, que recomendam, que ajudam o área de trabalho a chegar cada vez mais longe e, é claro, você, Bia, por semana após semana, ajudar a gente a ter uma vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para participar desse projeto maravilhoso que é o Área de Trabalho, nossos patrocinadores que viabilizam ele e os nossos ouvintes que estão sempre pautando os episódios com dicas, sugestões, comentários, imagens, vídeos, links. E eu convido vocês que continuem fazendo isso, entrando em contato comigo no Telegram, @BiaKunze, ou no Twitter, @GarotaSemFio. Lembrando que no Telegram também tem os grupos, o Produtividade Móvel, o Mundo Sem Fio e agora o meu canal, que eu reativei e tô colocando informações para vocês lá o tempo todo, tá bom? Manda uma mensagem no @BiaKunze no Telegram que eu mando todos os links para vocês participarem. Boa! Para falar comigo, se vocês quiserem, MVC Mendes no Instagram ou lá no Threads. Eu apresento aqui na Gigahertz a Fonte com Felipe Espósito toda segunda-feira e Área de Transferência com Gustavo Faria e com Guilherme Rambo toda sexta-feira. Apresento para a Alura o Hipsters Fora de Controle, que sai toda sexta no feed lá do hipsters.tech. E escrevo todo sábado para o Mac Magazine, no último fim de semana, sobre como eu acho que esse processo aí do Departamento de Justiça americano contra a Apple não vai dar em nada. Vai ter link na descrição. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem. Beijoca sem fio a todos e quarta que vem a gente volta para falar também sobre fake news e dicas para vocês driblarem a era da pós-verdade. Vocês podem também mandar já sugestões a respeito disso, tá? Experiências, histórias familiares, claro que a gente preserva a identidade se vocês pedirem, tá bom? Então, até semana que vem.